pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no Em Cartaz e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, ativista, assistente social, é diretora de diversidade, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social, é diretora de diversidade e do público LGBTQIA+, na Secretaria. Igualdade racial e religiosidade. Isso, igualdade racial e religiosidade dentro da Secretaria de Assistência Social aqui de Juazeiro. Eva Suene, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, estar aqui no Cartaz da Cidade, no Em Cartaz. E hoje a nossa temática é mulheres na política. Vamos falar aí sobre a participação efetiva das mulheres na política, não só para compor público, para encher um palco ou uma rua, mas realmente participar ativamente da política, nas decisões, inclusive nas decisões de composição de partido, nas decisões de composição de campanha. Então, a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estar mais uma vez aqui falando de um tema tão pertinente. Eu digo pertinente porque estamos numa época política, né? Onde precisamos, sim, nós mulheres, de ter esse espaço de fala, esse espaço de poder, que é muito importante. Eu aqui agradeço. Então, Eva, a gente estava aqui conversando nos bastidores, antes da gente começar aqui, que hoje nós representamos aí menos de 15% dos cargos eletivos e nós somos a maioria da população no Brasil, a população feminina é maioria, e também dos eleitores. Nós somos 53% dos eleitores aí no Brasil e ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. O que nós entendemos que existe aí, eu não sei se uma injustiça, talvez não, porque tem uma lei, né, da cota de 30%, mas eu entendo que não existe talvez uma conscientização, uma valorização, que a mulher saiba onde é que está seu papel, que não é só o papel da provedora do lar, mas também o papel de quem discute, quem fala sobre política. Nós temos isso. Eu não culpo a falta de conscientização, eu culpo a própria democracia por isso. Isso é histórico. Isso é histórico, porque a gente vem de uma política machista, né? Para a gente chegar nessa cota de 30%, a gente teve que ralar muito, né? A gente teve que conversar muito, foram muitas conversas. Foram muitas mulheres entendidas de política, né, dentro de um cenário machista, de um cenário masculinizado, né, que sempre foi assim, né? E até essa história vem desde da nossa conquista para votar, para ter o direito ao voto, né? Verdade. Que quando a mulher teve direito ao voto, só podia votar a mulher casada com autorização do marido. E a viúva com renda comprovada. Imagine quantos critérios para que... Depois, quando foi lá para 1944, se eu não me engano, foi que a gente teve o direito de votar e ser votada. Porque antes nós só tínhamos o direito de votar. Nós não podíamos nos candidatar. E aí, em 1944, com essa nova lei, aí já foi o direito de votar e ser votada, de poder participar do pleito eleitoral. Mas isso aí foram conquistas de várias e várias mulheres. Eu não gosto muito desse termo, como você falou, empoderada, mas nesse caso eram mulheres que realmente já entendiam da política e queriam fazer parte desse contexto, queriam opinar, queriam decidir também coisas que fazem parte de toda uma sociedade, né? Que é o que decide tudo o que acontece na sociedade. Então, foram mulheres muito importantes para que hoje nós estivéssemos aqui em Cartaz falando sobre isso. Conversando, falando abertamente. Inclusive, a criação de pautas, né, ali para o direito das mulheres, para a valorização, para, enfim, colocar realmente a importância onde ela deve ser colocada. Eu acho que as mulheres têm que participar principalmente porque elas sabem melhor do que qualquer outra pessoa sobre suas dores, elas sabem sobre os seus obstáculos, então nada mais certo do que você colocar mulheres para criar pautas para as mulheres, né? Só fazendo uma correção, eu dei uma pesquisada aqui no Senado, na agência Senado, diz o seguinte, que o primeiro foi autorizado a mulher votar e ser votada em 1927. 27, diz aqui, ó.
que, desde o início, foi o primeiro, em 1927, a autorizar as mulheres a votarem e serem votadas. O Estado nordestino é pioneiro em participação feminina. Rio Grande do Norte. Exatamente. E aí foi onde foi... onde teve a primeira vereadora e a primeira prefeita. Na cidade de Lages. Isso. Então, você vê que absurdo. A mulher podia votar, mas não podia ser votada. E depois veio que a mulher podia ser votada. E aí tem um dado aqui interessante que, desde o início da República, né, o país teve uma única presidenta, né, presidente Dilma Rousseff, e apenas 16 governadoras mulheres. Dessas, só 8 foram eleitas para o cargo. As demais eram vice-governadoras que ocupavam o posto com a saída do titular. Quer dizer, depois de a gente conquistar o direito de ser votado, de concorrer a um cargo público, a gente, na realidade, a maioria das vezes, quando a gente compôs as chapas, as majoritárias, era para a gente ser vice. A maioria foi vice. Majoritária titular mesmo, o número aí, só foram 8 eleitas para o cargo desde então. Olha o absurdo que a gente vê, como o nosso espaço ele é trancado e reduzido. E isso reforça o que eu acabei de falar, quando eu digo que a política é uma área de machos, machista. Nós estamos rodeadas de homens o tempo todo. Então, eles são a maioria no poder, né? Então, para a gente ter acesso a esse espaço, a gente tem que sair, né? Tem que matando o leão o tempo todo. E não é conquistar, é brigar pelo nosso espaço, não é conquistar, não. Não é conquista, é briga mesmo. E assim, quando você chega nesse espaço, você é totalmente discriminada. Você é discriminada nesses espaços. Verdade. Eu fui numa sessão da Câmara aqui de Juazeiro, no qual a gente só tem uma mulher. Uma única, que é a vereadora a vereadora Neguinha da Santa Casa. E eu vi um vereador dizer bem assim, ela falando, ele estava no discurso dela e ela falou alguma coisa referente ao que ele estava discussando. Ele foi dizer assim, olha, Neguinha, se recolha porque você aqui é apenas uma vereadora. Né? Quer dizer, ela é minoria, então ela não pode falar, porque ela só é uma. Imagina. Né? Isso me tocou profundamente. Eu digo, que falta de respeito, né, com nós mulheres. Ela nos representa hoje no Legislativo de Juazeiro. E não importa se é a minoria. E não importa se ela é só uma. Ela está ali representando todas as mulheres da nossa cidade. Com certeza. Entendeu? É um absurdo. É um absurdo, é uma falta de respeito. E esse é o ambiente em que a gente tem que estar. É um ambiente de voz, um ambiente de fala, onde a gente tem que expressar, sim, as nossas dores. Só quem sabe somos nós, mulheres. E por longos séculos, nossas vidas eram decididas por homens. Por homens. Né? Quais os direitos que tínhamos? Nenhum direito nós tínhamos. Né? Porque como é que um homem vai saber o que é que a mulher precisa? O que é que ela necessita? Nós somos capazes. Na sua opinião, a que você atribui a mulher não estar hoje realmente em pé de igualdade no cenário político? Nos cargos eletivos, eu vejo também que as candidaturas, elas não são, não existem candidaturas reais de mulheres, de uma parcela significativa quando vem as eleições. Eu atribuo isso no meu olhar político mesmo, desse cenário político. Eu atribuo muito isso à falta de estímulo, sabe? De acreditar. Falta de acreditar. Né? Então, eu né? também penso Porque assim. Eu digo assim, quando eu falo, eu vou ser candidata em 2024. Dificilmente, até as próprias mulheres que estão ali, não se meta nisso, não. Mulher, não política. Isso é coisa para homem. A gente vai se meter. Não se envolva, não. Se envolva, não. Se envolva, não. Mulher, aquilo é uma loucura. Sabe, acaba. Você não tem aquele. Vá, aquilo do apoio. Vá, eu vou faça acontecer. 10. Vamos fazer um movimento feminino. Vamos, sabe? Vamos mudar essa história. Você recebe muito mais água fria do que
lhe alicerçar em algum pensamento nesse sentido. As negativas. As negativas são sempre bem maiores e acaba estimulando, desestimulando, de fato, a questão de você querer se candidatar, a questão de você querer entrar nessa veia política e ser uma voz diferente. Eu costumo dizer que uma mulher na política, ela é só uma mulher, mas várias vai fazer a diferença. Vai fazer uma grande diferença. Porque mulher é mais sensível, mulher tem mais sensibilidade. Se você der 10 coisas para uma mulher fazer, ela vai fazer assoviando, cantando. Se você der 2 para um homem, ele não consegue. Ele só consegue fazer uma. Isso é cientificamente provado. É verdade. Né? Mulher, ela atende telefone, ela dirige, ela cozinha enquanto fala com o menino, enquanto bota o menino para dormir. Quer dizer, e o homem, se você der 2, pode ter certeza, você não vai ter nenhuma. É verdade. Nenhuma. E agora mesmo, há pouco tempo, a gente teve um evento aqui, né, voltado para a mulher, o PL Mulher aí do Partido Liberal, em que a convidada e palestrante foi a doutora Raíssa Soares, né, a médica e conhecida em todo o Brasil como a doutora cloroquina. Ela defendeu o tratamento precoce, né, com a cloroquina e a ivermectina aí na época da pandemia, e ficou conhecida principalmente no sul da Bahia, foi secretária de saúde de Porto Seguro, e levantou essa discussão no evento. Eu acompanhei o evento e ela levantou esse debate, convidou, né, algumas mulheres de influência aqui em Juazeiro, empresárias, líderes religiosas, líderes, enfim, convidou aí uma gama de mulheres e levantou, discutiu esse assunto. E eu achei interessante que todas tinham a mesma voz, que essa falta de coragem da gente entrar na política, da gente se envolver, de a gente realmente participar das discussões, isso abre espaço para que as nossas pautas, as nossas necessidades, elas não sejam ouvidas e não sejam efetivadas. E foi assim, foi interessante porque as convidadas eram de todas as idades, empresárias, enfim, professoras, assistente social, exemplo de Ressô. Isso. Então, assim, pessoas... ali era um grupo plural, mas que tinha a mesma voz, né? Eu quero participar, eu quero o meu lugar. Então, assim, na sua visão, você acha que esse tipo de evento ele pode estimular a mulher a também correr atrás dos seus direitos, do seu espaço? Você acha que esse tipo de evento é pertinente? Muito, muito pertinente. A gente, há pouco tempo atrás, não via isso. Um evento político assim, voltado para a mulher. Voltado para a mulher, onde a mulher vai discutir que quer estar no espaço de poder, onde a mulher quer discutir os direitos, os deveres, onde a mulher quer discutir o futuro dos seus filhos, da sua família. Você está entendendo? Isso nunca a gente vê. Isso não é uma coisa, isso é um acontecimento. É verdade. Né? E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, essas discussões, para o nosso cotidiano. Verdade. Porque o que a gente vive hoje é política. É política. Tudo é política. E se a gente ficar para trás, deixar que os homens sempre decidam o que é melhor para nós, como que a gente vai ter os nossos direitos resguardados? Não é? Então, eu acho importantíssimo, acho que a doutora Raíssa veio, sim, como um divisor de água para nós mulheres. Eu acho que ela, assim, é um belo exemplo. Ela costuma dizer que ela não pensou em ir para essa vertente. Ela queria salvar vidas. Para você ver o que é a mulher, a sensibilidade de uma mulher. Ela chegou onde ela está hoje, como pré-candidata ao Senado, mas ela veio de uma luta de salvar vidas. E ali viram nela um potencial maior, que ela pode ser uma voz maior, que ela pode fazer muito mais lá no Senado. Eu acho importantíssimo. Ela veio nos estimular, porque ela me estimulou muito naquela briga de dizer assim, vamos tratar precocemente. Provou que ela salvou todos que passaram por ela. Não teve um paciente de doutora Raíssa que tivesse morrido ou agravado. Quer dizer, uma mulher que com a sensibilidade, com a técnica, com toda a experiência que ela tinha na medicina, ela conseguiu provar que o tratamento precoce era possível e salvava vidas. E salvava vidas. Ela inclusive, enfatizou isso em várias entrevistas, que nunca perdeu um paciente com um tratamento precoce. Então, merece estar no Senado.
merece estar no Senado, me representa, nos representa, e nos representa com muita propriedade, diga-se de passagem. Nos representa com muita propriedade. É uma mulher de luta, é uma mulher de verdade. Corajosa. Corajosa. Ave Maria, me representa demais. Me representa. A doutora Raíssa me representa. E é isso mesmo. E aqui diz o seguinte, ainda na Agência Senado, um artigo diz que as mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados, no Senado 13%, nas assembleias estaduais a mesma situação, apenas 161 mulheres foram eleitas, o que também representa uma média de 15% do total de postos, ou seja, estamos aí abaixo dos 20%, sendo que somos quase 60% da população e 53% do eleitorado. Então, eu acredito que esses espaços de discussões eles devem existir muito mais e que nós, mulheres, devemos provocar esses espaços para eles existirem. A gente não pode esperar que reconheçam o nosso lugar. A gente tem que brigar por ele, a gente tem que lutar com ele, como tem sido ao longo aí de décadas e décadas e décadas. E outra coisa que eu queria conversar com você é sobre aquela situação que houve lá em Casa Nova, a questão de nós mulheres estarmos na política, e teve aquela questão da cota de 30%, né? Todo partido tem que ter 30% de mulheres inscritas como candidatas para que o partido possa ter o direito de participar do pleito eleitoral. E o que nós vimos no último pleito foi que algumas mulheres se inscreveram, se colocaram candidatas, porém não eram candidatas reais. Né? Foi só para preencher a cota. Elas estavam ali para preencher a cota, ou seja, se colocaram mais uma vez numa situação em que o homem ditou que ela deveria ir lá complementar, porque isso foi um complemento, complementar para que o partido, a interesse de outros, fosse ali participar do pleito. E isso aconteceu agora em Casa Nova, inclusive, que foi descoberto, foi comprovado, né, a situação de uma candidata dentro de um partido e o TRE puniu o partido, afirmando que ia retirar os votos, e aí está nesse imbróglio aí, porque foi para a superior, a instância superior, então aí, mas enfim, foi descoberto, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse tipo de atitude, né, que a gente mais uma vez dá ousadia para perder o próprio espaço, né? Isso, a gente me entristece, em primeiro lugar, porque a gente se coloca nisso, né? Se candidata aí é só para preencher a cota, né? Me entristece porque acaba enfraquecendo uma luta, porque para a gente conseguir essa cota foi uma luta absurda, né? Enfraquece a luta, é verdade. E isso ocupa os partidos, os próprios partidos, sabe? Porque se eu tenho meus filiados no meu partido, eu tenho que procurar mecanismos de fazer com que essas mulheres, esses 30% que eu tenho, elas tenham a consciência de que elas estão ali concorrendo para um pleito e que elas têm que ter um segmento. Verdade. É necessário que elas tenham essa consciência. Né? E o partido porque para a gente conseguir essa cota foi muita luta. Muita luta. Né? E estimular, né? Trazer a mulher para a discussão. Trazer o curso político para a mulher, isso. Trazer as formações políticas para a mulher, fazer a mulher participar do contexto efetivamente sabendo qual é o papel dela ali, tá entendendo? E fazer com que ela se sinta pertencida àquele meio. Porque quando você não se sente pertencido, para você tanto faz como tanto fez. Eu vejo muita gente, eu não digo só mulher, não. Eu digo várias pessoas quando chegam e dizem assim, ó, eu vou discutir política, não. Eu não gosto de política. Quando você não se posiciona, quando você não fala o que você quer, você tem que aceitar o que vier. Exatamente. Você tem que aceitar o que vier, porque ninguém sabe o que é que calado quer. Você tem que falar, você tem que dizer o que você quer e lutar pelo que você quer. E o interessante é que muitas mulheres dizem que querem ter direitos A, B e C, mas na hora da discussão, da luta para o debate, não quer participar. Não participa. Aí fica complicado. Isso é cotidiano na nossa vida. É cotidiano. Olha, agora a gente está com o PL Mulher, né? PSDB Mulher,
PTB mulher. PT mulher. Todos os partidos têm o partido mulher. Mas o que estão fazendo para preparar essas mulheres para o pleito eleitoral? É verdade. Que base estão fazendo com essas mulheres? Qual é a base que estão dando a essas mulheres? Estão fazendo curso de formação? Estão fazendo ela entender qual é o papel delas ali dentro? Ou só é para preencher cota? É isso. Tem que haver essa reflexão, a gente tem que pensar sobre isso. Tem que se pensar sobre isso. Mesmo que você não queira ser candidata, mas procure estudar. Procure se inteirar do que está acontecendo. Gente, essa política de hoje que a gente tá dentro, por mais que a gente não queira, eu acho que muitas mulheres se sentiram como lá no encontro do PL Mulher, para a discussão da importância da mulher na política, com a doutora Raíssa. Eu vi que elas dizem assim, eu sou uma dona de casa, né? Uma das convidadas. Mas essa política me fez, de Bolsonaro para cá, né? Me fez acordar, porque fala de família, eu quero proteger minha família, e começou aí a despertar na dona de casa o interesse para saber quem é fulano, quem é ciclano, o que é que eu quero, né? Não precisa você participar da política como candidata, como uma membro de partido. Mas você, dentro de sua casa, como uma dona de casa, você ter sua voz, você saber o que é que você está falando, você entender do contexto político em que você está inserido. Eu acho que isso já empodera a mulher. Isso já faz você pensar e não dizer assim, né? Meu marido, e quem você vai votar? E votar no que o seu marido vai votar, ou votar no que o seu pai está dizendo que você vai votar. Você tem que ter suas próprias opiniões, você tem que saber quem é o candidato, ver a vida do candidato, você tem que participar efetivamente disso. E só cabe a nós, mulheres, tomarmos essa iniciativa, né? De procurar sempre estar dentro desse contexto, procurar saber, pesquisar. A gente tem isso aqui, ó, eu pesquiso o tempo todo, eu estou pesquisando, aconteceu isso, eu vou lá. E as notícias estão vindo instantaneamente. Na hora que acontece, já tem alguém filmando e jogando nas redes sociais, você já sabe o que aconteceu em questão de segundos. Não é? Ao vivo, às vezes. Você vê o acontecimento ali ao vivo, tem alguém filmando ali ao vivo, você está vendo o acontecimento. Então, acho que está na hora da gente acordar, sabe? Porque senão, a gente já foi engolida, né? Durante durante séculos. Séculos, a verdade é essa. A gente foi invisibilizada, e ainda quando acontece da gente estar naquele espaço, a gente ainda não é vista como uma política, mas é criticado do seu cabelo, a roupa que você veste, a fulana estava com tal roupa. E muitas vezes isso parte... Muitas vezes isso parte, inclusive, das próprias mulheres. Isso. Não existe a sororidade, né? Isso. E é complicado. Eu acho que a gente precisa se unir mais, nós mulheres, com o mesmo objetivo. Eu me lembro que a Câmara de Juazeiro mesmo tinha mais representantes, inclusive uma das ex-representantes da Câmara, hoje é a prefeita de Juazeiro, a prefeita Suzana Ramos, e o público, claro que não era 50% a 50%, mas era um público mais plural, né? Isso. O público não, desculpe, eram os legisladores, né? O grupo era mais plural. E hoje a gente vê apenas Neguinha da Santa Casa lá a nos representar. Então eu fico pensando o que aconteceu dentro dos bairros, dentro dos grupos, dentro das áreas em que tinham essas mulheres representando e que hoje elas não estão mais. E o pouco espaço que elas conquistaram, que elas brigaram para ter, foi novamente ocupado por homens. Então, assim, eu lembro que tinha a Jane, né, tinha a Suzana, teve Neguinha da Santa Casa, eu não me recordo se tinha... Marli Carvalho, vereadora brilhante, eu tinha me esquecido dela. Mas acompanhei também o mandato de Marli. Então, assim, eu lembro que as discussões na Câmara, nas sessões, elas eram mais... conscientes, elas era um debate que levava para o campo realmente das ideias. E hoje, na realidade, o que a gente vê é um palco. É um palco em que nossa representante Neguinha da Santa Casa fica ali, né, vai defender ali as lutas dela, mas ela fica engolida. Às vezes eu olho para ela e penso, poxa, a Neguinha tá ali
precisa ali de mais mulheres uma para estar luta. junto dela, com É uma certeza. luta, é uma luta. E diz isso, tem um levantamento realizado pela Folha de São Paulo que diz que as mulheres são apenas uma em cada, agora, 7 pré-candidatos a governos estaduais. Agora, 1 em cada 7 é mulher, dos pré-candidatos a governos estaduais. E o número é menor do que apresentado em 2018, quando atingiu 15% com 30 candidaturas. Quer dizer, em 2022, onde se fala mais sobre a importância da participação da mulher, não só na política, todas as áreas e setores, as mulheres mostraram que não tem essa diferença de gênero, de sexo, todos podem realizar qualquer coisa. E a gente vê que em 2022, onde há um debate mais amplo, uma discussão mais ampla, diminuiu. Quer dizer, o que é que está acontecendo, mulheres? O que está acontecendo? Porque nós não estamos lá, porque nós não estamos aí tomando nosso lugar, que é nosso lugar. Isso. Né? É nosso lugar, sim, por direito. É nosso lugar por direito. Eu acredito muito que a falta de estímulo, como eu falei no início da minha fala, geralmente nós somos desestimuladas a participar do pleito eleitoral, né? E a gente acaba realmente... mulher envolvida em muita coisa. Isso aí a gente sabe que a gente se envolve em tudo, né? E a gente dá conta. A gente dá conta. Diga-se de passagem. A gente dá conta. Mas é a falta de estímulo mesmo. Sabe? Que você não encontra apoio. A política está muito acirrada. Sabe? Ela está muito... eu pensava no primeiro momento que a doutora Raíssa seria governadora. Sabe? Eu pensava naquele primeiro momento, eu via a doutora Raíssa como governadora da Bahia. Né? Você já vem acompanhando ela desde o início da pandemia. Eu vim acompanhando a doutora Raíssa. Então, eu estimulava muito. Eu digo, a doutora Raíssa vai ser governadora da Bahia. Ela vai ser governadora da Bahia. E aí, ficou naquele meio termo, vai ser governadora, não vai ser governadora, pulou para o Senado. Quando a doutora Raíssa pisou aqui em Juazeiro, que eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu disse, por que não o governo? Porque eu esperava ela no governo. E aí ela foi e falou que Bolsonaro pediu a ela que não fosse para o governo agora por questões de segurança. Por questões de segurança. Nossa. Né? Pesado. E aí ela recuou e foi para o Senado. Eu não sei, entre aspas, eu não vou aqui criticar, que eu não sei o que é que acontece nos bastidores federais. Mas, como eu sou uma mulher, eu acredito que o machismo imperou aí mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, o machismo falou mais alto. Porque... E para você pleitear um governo de Estado, ou você tem apoio, ou você não vai. Né? E doutora Raíssa não tem cara de mulher que vai perder. Né, que vai entrar numa inclusive os números, as últimas pesquisas aí, antes dela chegar aqui para esse evento, as últimas pesquisas ela estava em segundo lugar. Ela começou a corrida aí, quando ela anunciou que seria pré-candidata, ela estava em quarto lugar com menos de 10% de intenção de voto. Acho que 8%, 6%, algo assim. Ela em torno de 8% a 6%. E ela chegou agora em segundo lugar. Está em segundo. Né? E ainda não saiu a pesquisa oficial do partido. Isso. Foi a pesquisa dos concorrentes. Isso. Né? Então, a pesquisa da concorrência foi que afirmou que ela estaria em segundo lugar. E todos aí estão aguardando com muita ansiedade a pesquisa oficial do partido para ver como é que está o desempenho da doutora Raíssa. Mas isso mostra que essa escalada que ela deu, mostra a aceitação, né, e o apoio que ela tem aí na Bahia. Baiano. Com certeza. E ela, assim, ela conseguiu isso com muita propriedade, o que é importante. Ela entende o que ela está fazendo. Ela tem um objetivo, doutora Raíssa. Ela não tutubia. A fala de doutora Raíssa ela é muito coerente, muito forte a fala de doutora Raíssa. Então, não é uma mulher que não está indo cega, mandada por alguém. Não, ela sabe o que ela quer. Doutora Raíssa, ela tem um objetivo. E vai ser uma grande força no Senado. Isso aí você pode ter certeza.
não só para nós mulheres, mas para o governo, né? Para mudar muita coisa que está errado e que a gente já vê, já sente que está errado, né? Que precisa ser mudado. É necessário que mude. Eu acho que ela vai estar no lugar certo, no momento certo. E eu acho que ela nos estimula, sabe? Ela nos estimula muito a pensar lá na frente, em realmente nos colocar nosso nome para apreciação da população, para que a gente faça também, que continue esse trabalho, sabe? Para que isso fortaleça a questão da mulher na política. Na política. Independente aqui, a gente está falando de partido, de indicação, orientação política, nós estamos falando da participação da mulher como um todo, né, que todos devem estimular, devem apoiar. Sim. E criar esses eventos. Gente, a gente tem que criar esses eventos, esses momentos em que a gente vai para a discussão, vai para o debate. Não importa se é grupo de profissionais, se é o grupo do bairro, de repente, mas que a gente tem que sentar para discutir. A gente tem acreditar. A gente tem que acreditar na nossa força feminina, na nossa força, na nossa sensibilidade. Não ter receio, né, Eva? Parece que a gente tem receio de dar a cara para bater. Sendo que todos os dias, se uma mulher pisa fora da linha, já está dando a cara para bater. Então, por que não dar a cara para bater, para lutar pelos nossos direitos, pelas nossas necessidades, pelo que... Para nos afirmar. Para nos afirmar. Não é? Ocupar é necessário que a gente tenha essa consciência, né? Verdade. Essa consciência política de que nós somos desse espaço, nós pertencemos a esse espaço, que é um espaço de direito e que foi lutado para que a gente hoje estivesse aqui, né, conversando sobre isso abertamente, com liberdade. E conscientizar nossas filhas, né? Abram as discussões dentro das escolas. Da própria família. Inclusive, tá aí um bom ponto. Antigamente, pelo menos na minha época ali, na minha quarta série, terceira série, eu lembro que a gente tinha esse sentimento da escola, porque quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era cantar o hino, antes de começar as aulas, né? E eu vejo que isso se perdeu. Eu lembro que na época de eleições, na escola que eu estudei na infância, no infantil, que foi a Escola Recanto Pequeno Príncipe, tinham mini eleições. As eleições dentro da escola, onde cada turma ali tinha seus candidatos, né? A escola simulava para ensinar a gente o que era a eleição, como funcionava, quem fazia o quê. E por um dia, quem fosse eleito ali, prefeito, vice-prefeito, vereador, enfim, governador, presidente, comandava a escola. Então, quem fosse eleito ia ocupar ali. Então, quem foi eleito presidente ia ficar na direção com tia Oscarlina. Quem foi eleito governador ia para a coordenação com tia Helena. E assim por diante. Então, as salas que eram de cada professor, a gente era o prefeito e vice-prefeito, ou vice-prefeito, enfim. Mas eu lembro que eu participei, inclusive, na época eu fui vice-prefeita, e com uma colega que foi a prefeita, e a gente comandou uma sala, uma turma. Então, quer dizer, ensinando a gente o valor a fazer política, o valor de você fazer ali, você lançar sua candidatura, convencer ali, né, conversar com seus colegas para votar em você e depois como conduzir a sala de aula naquela manhã ali. Muito importante. Eu lembro desse evento. Gente, quem lembrar desse evento aí, comenta aqui no vídeo, viu? Nessa é da minha época. Comenta aqui nesse vídeo em cartaz, me diz aí se você é dessa época, se você estava nessa época aí na Escola Recanto do Pequeno Príncipe, da professora Oscarlina. Isso funcionava na rede pública também, que eu lembro que eu fui presidente de classe por muito tempo. E isso, tinha Todo ano eu era representante de classe. Representante de classe. E eu lembro, eu estava aqui no Colégio Municipal Paulo VI, e eu lembro que a maioria das presidentes de classe eram mulheres. Sim, porque eram mais organizadas. Mulheres eram a maioria das presidentes de classe. Inclusive porque presidente de classe tinha aquele contato com o professor, de passar a lista. Então quando a mulher era mais organizada. Aula, subia a aula, aquela coisa toda. Pegava mesmo. Aí bem lembrado, da época de Eva também. Estamos na mesma época.
Somos novas ainda, Somos viu, gente? novas, Essa época aqui foi ontem. Tempo maravilhoso, viu? Deveriam Foi voltar muito às escolas, Isso. deveriam pegar Eu acho que como isso aí já exemplo. era um estímulo, sabe? Já. Um estímulo político. Porque a gente vivenciou isso, né? A gente na época de vivenciou. infância e adolescência, a gente estava em pé de igualdade ali concorrendo. Então, e crianças, então isso aí já é um indicativo de que a gente, né, mais tarde ia ter consciência. Muito legal. A gente sente essa falta porque hoje a gente tem filhos em escola e a gente não vê esse pertencimento desses adolescentes hoje na área política. Eles não querem falar de política. Não querem. Né? Eles estão totalmente alheios a tudo que está acontecendo. Ou tem um comportamento extremo no que diz respeito assim, ou tem um comportamento de ficar com meme, com piadinha, com o negócio de compartilhar coisinha em WhatsApp, as piadinhas, as fotos todas trabalhadas, aquelas coisas horrorosas, ou são totalmente ausentes. O perfil hoje da garotada com relação à política, a maior parte, pelo menos que eu convivo, é esse. Né? Não tem mais Eles não são estimulados desde cedo a participar da vida de líder sociedade. Líder de turma, presidente de classe, isso. diretório. O Paulo VI mesmo tinha essa questão do Grêmio Estudantil. Do Grêmio Estudantil. Que coisa maravilhosa. Olha, e por incrível que pareça. É da época de Fernanda de Menezes, minha produtora. O pessoal do Grêmio, acho que quase todos foram vereadores de Juazeiro. Olha, tá vendo aí? Isso aí já foi isso já era um estímulo para os próximos políticos, para né? os próximos políticos. Porque a Ave Maria, eu lembro demais de muitos que até hoje são envolvidos na política, né? Inclusive, o Grêmio pleiteava ali junto à direção para fazer... o Grêmio era quase direção da escola. Fazia era a voz do aluno, né? Porque eles nos representavam, a gente tinha o voto direto, né, dos alunos para escolher quem seria o presidente do Grêmio. Era uma eleição badaladíssima. Porque eles iam na sala, cada chapa, né, ia na sala, fazia sua política, dizia quais eram os seus ideais, os seus objetivos. Era uma verdadeira eleição dentro do colégio. E movimentava de fato e fazia a gente se estimular ali, falar sobre política, se engajar. Eu acho que já era um grande passo para a gente dar aquele... E eu lembro que eles na questão política. Conseguiam várias coisas junto à direção, realizavam festivais de cultura e arte, realizavam as gincanas do Paulo VI, meu Deus do céu, eram eventos que parava Juazeiro. Eram eventos que todo mundo vinha. Cadê, minha gente, esse tipo de evento? Vamos estimular aí. Cadê, minha gente, esse tipo de participação? Vamos voltar, gente. A cidade parava para um evento estudantil. Para você jogos estudantis, para você ver como estimulava as coisas muito. Estimulava a participação, a iniciativa, a liderança. E fazia o jovem pensar coisa boa, né? Nossos filhos precisam disso conteúdo novamente. Bom. Acho que a juventude de hoje precisa disso. Um conteúdo bom, encher a mente de coisa boa. De participar ativamente do seu meio. Engajamento. A gente praticamente, nesses festivais, a gente dormia nas escolas. As tarefas Corujão. As tarefas Corujão era loucura. Era muito bom. E nossos pais muito bem ótimos em casa. E nos formou. Sim. Sabe? Isso nos formou. Né? Isso nos fez ter uma consciência política. Né? Uma consciência de pertencimento ali dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto. Que fosse escolar, que fosse de trabalho, que fosse de familiar. E fez a gente hoje estar aqui discutindo sobre política, sobre a importância da mulher na política, né? E fazendo a gente pensar e ter ideias e ir para frente. E chamando essas mulheres aqui de Juazeiro, minha gente. Chamando vocês, vamos participar, vamos debater. O primeiro passo, vamos para os espaços públicos falar sobre. Isso. Por exemplo, a Câmara de Juazeiro, vamos lá dar apoio. Vamos dizer que estamos ali, que estamos vendo, que estamos avaliando. Vamos mandar proposta para os nossos legisladores. Projetos para os nossos legisladores. Eu ainda não vi nenhum projeto sair daquela Câmara, agora nessa atual Câmara. Já viu algum? Eu vi. Tem um de quem, gente? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Não me lembro, mas eu vi que teve uns projetos aprovados. Mas, assim, sempre... A maioria dos projetos aprovados sempre fica no grupo de vereadores e geralmente é o grupo que entrou agora. Mas primeira legislatura. Colocado esse projeto pelos vereadores? Por algum vereador? Lançado por algum vereador? Ou direto do executivo para eles aprovarem? Nas duas situações eu já vi. As duas situações. Eu acompanho as sessões. Agora, sim, é minoria. É minoria, infelizmente. E pelo que eu me lembro, até onde eu me lembro, é de primeira legislatura. Sim.
os que chegaram agora. Me perdoe se os mais antigos aí colocaram e eu não acompanhei, mas os que teve destaque, que eu prestei atenção, foram... Mas a gente precisa ver... Precisamos de mais mulheres no Legislativo, precisamos de mais mulheres no Executivo. Hoje temos, sim, a primeira prefeita de Juazeiro, está aí dando um show de gestão, dando um show de humanização, uma mulher humilde, que foi muito discriminada lá atrás. Eu lembro na última eleição, sem ser essa que ela pleiteou como cabeça de chapa, que foi quando ela foi vice de Charles Leão, foi uma briga, e aí quando decidiram que ela seria a vice, eu me desesperei. Desesperou. Eu me desesperei, fiquei chateada da vida, porque eu queria que ela fosse cabeça de chapa, e aí não deu. E acabamos ficando naquele pleito em terceiro. Se eu não me engano, foram 23 mil e alguma coisa de votos. E assim, eu até hoje choro, porque eu disse, a gente era para estar reelegendo Suzana. E perdemos aquela eleição, mas quando disseram assim, ela é cabeça de chapa, aí eu entrei com tudo. Eu acho que é muito válido hoje você ter uma mulher como gestora, e fiz questão de participar dessa gestão ativamente, de estar ocupando um espaço nessa gestão. E ocupando um espaço de minorias, que hoje eu trabalho com a diversidade, eu trabalho com a supervisão LGBTQIAP+, e trabalho com a igualdade racial e a religiosidade. Uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E eu preciso efetivar a política pública ali dentro daquele espaço. Né? Eu preciso que o ambulatório trans se transforme em lei. Eu preciso que o centro de referência se transforme em lei. O centro de referência? Nós já estamos com um projeto de centro de referência. Hoje a gente funciona como um núcleo de referência, porque nós já temos o atendimento psicossocial, o atendimento jurídico, o ambulatório trans. Então, a gente precisa institucionalizar isso. Isso é plano de governo da gestão. Né? E a gente já está executando. Eu consegui trazer a CESAB para a gente, né? Que é a Secretaria de Saúde. Eles vieram, né? E, com fé em Deus, nós seremos o primeiro município do interior da Bahia a ter um centro de referência. Que coisa boa. E isso é um salto gigantesco. Por mais que a gente não entenda a dimensão disso, isso é um passo gigantesco. Hoje nós somos referência em ambulatório trans para Petrolina. Hoje nós somos pioneiros com esse ambulatório no Vale do São Francisco. Né? Só tem ambulatório em Salvador, é o lugar mais próximo que a gente tem. É aquele em parceria com o Hospital São Lucas, com o não é Hospital isso? São Lucas e a Faculdade Estácio. Estácio, isso mesmo. Então, eu acho que essa gestão nova, ela não veio só para fazer de conta, ela veio para trabalhar, ela veio para fazer a diferença e está fazendo uma grande diferença. Porque quando você atende psicologicamente esse povo, que depois da pandemia foi assim, a convivência, nós não estávamos preparados para conviver um com o outro. É incrível a quantidade de LGBT adoecido psicologicamente. Ficaram muito mais expostos, né? Eles justamente porque estavam dentro de casa. É onde engraçado, veja a contradição disso. Foi dentro de casa que eles ficaram mais expostos. Isso. A violência, a discriminação. Com certeza. E aí entra um fator que é dominante na nossa gestão, que é a humanização. Que é acolher, que é escutar. A gente estava precisando disso, de uma escuta, de que alguém teria que escutar esse povo. É verdade. E aí me vi agoniada no primeiro momento, porque nós não tínhamos ainda essa equipe, né? Eu me pegava 1h, 2h da manhã, conversando, o dia está amanhecendo, sabe? Aquele desespero do outro lado da linha, dizendo, eu vou me matar, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E você aqui, tenha calma, calma neste instante. Eu não sou psicóloga, gente. A minha psicologia é da vida. Mas eu consegui, com essa conversa, sabe? Tirar pensamento de muitos que estavam tentando tirar a própria vida.
quando eu conseguia pegar meu carro e ir até aquele espaço, eu automaticamente fazia isso. Me peguei muitas bocadas, né? Porque assim, eu não tinha dimensão do que era. Eu ia no impulso, né? Eu preciso salvar essa vida, eu preciso chegar onde ele está para me saber o que é que está acontecendo. E me deparei com inúmeras situações. E depois me veio o medo, né? De estar em lugares que eu não conheço, com pessoas que eu também não conhecia. E aí fui me resguardando mais um pouco e atendia por telefone. E aí virou um ciclo, né? Porque eu ainda não tinha psicólogo, eu ainda não tinha um assistente social, eu ainda não tinha um trabalho jurídico para contemplar essas pessoas, mas aí conseguimos essa equipe. E graças a Deus, hoje a gente está assim... Eu estou muito feliz, porque quando Antônio Purificação chegou com a coordenadora de saúde LGBT do Estado, eles ficaram assim encantados com o que a gente tinha num tão pouco espaço de tempo. E eles já vinham tentando acessar, ele disse que há 10 anos, vem tentando acessar Juazeiro como um polo, né? E não conseguia acessar questões administrativas ou questões da gestão não abraçar. E eu sinto muito orgulho em dizer assim que Suzana ela é muito sensível a qualquer causa, sabe? Porque eu nunca cheguei a ela para ela não me abrir a porta. Com nenhuma ideia que eu chegasse lá para ela me dizer assim, faça. Isso é muito bom. Né? Isso é eu excelente. acho que é de uma sensibilidade incrível. Então, quando eles chegaram, quando Antônio da Purificação chegou, ele disse assim, Eva, você já tem um núcleo aqui muito importante, vocês já funcionam como centro de referência. A gente precisa institucionalizar isso. A gente precisa colocar isso em prática, institucionalizar. E aí a gente está terminando todo o projeto, que já está dentro do plano de governo dela, e oficializar, né? E aí eu conclamo o legislativo para apoiar essa causa. Apoiar essa causa, com que certeza. É justa, necessária. Nós temos um déficit secular com essa população. A gente precisa reparar tudo que a gente fez, que a sociedade fez, com discriminação, com preconceito, com todas as formas de violência que essa população recebeu durante toda uma vida. Porque esse povo é violentado do dia que nasce ao dia que morre. É verdade. Sem direito à saúde, sem direito à educação, sem direito... A nossa Constituição, ela nos garante esses direitos. Para todos. Para todos. Indistintamente. É verdade. É isso mesmo. Mas, enfim, mulherada, vamos acordar. Está mais do que na hora. Eu tô feliz por essa discussão, eu estou feliz por esse encontro, eu estou feliz porque é mais um espaço que se abre, é mais uma forma da gente dizer que é necessário que as mulheres ocupem os espaços, que elas falem, que elas não precisa ser catedrático, nem precisa ser... professora de português, PhD em linguística. Não, basta querer ir lá e falar. Dizer, olha, é assim que eu quero lutar. Eu fico observando a grande maioria, não digo a grande maioria, mas muitas mulheres estão à frente dos bairros. Isso. Como presidente de bairro. Como presidente de bairro, verdade. Lá no João 23, o bairro que eu moro, é uma mulher, que é a presidente de bairro. Piranga agora foi eleita uma mulher, presidente de bairro. Lá no, eu não sei se é Sol Nascente, ali perto do Praia do Rodeadouro, lá também é uma mulher. A gente foi lá ver a questão lá da então, comunidade. Começa assim, começa você cuidando de um bairro, começa você se inteirando das coisas, começa você cuidando, mulher cuida. Mulher tem sensibilidade para cuidar, para ver detalhes, entendeu? Eu acho que a gente tem mais é que ocupar, sim, os espaços políticos, falar de verdade, falar o que sente, lutar pelos nossos direitos. Está mais do que na hora da gente deixar de ser coadjuvante e ser protagonista da nossa história. É verdade. É a pura verdade. Eu estou satisfeitíssima com o nosso papo. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas nós falamos aqui, né, da mulher na política, né? Não é a importância, mas sim o espaço, né? A mulher na política, efetivamente. E não como objeto decorativo para encher público, só para cumprir cota, né? E eu entendo que esse bate-papo aqui é um de muitos que eu quero ter com várias mulheres
para que a gente sempre fale sobre esse assunto, e principalmente agora no ano eleitoral, Sim. que a gente fale, que a gente levante a nossa voz, que a gente se posicione, porque nós temos direito à fala, nós temos direito à voz, isso foi conquistado e a gente deve respeitar aquelas que conquistaram, para que nós hoje possamos discutir isso abertamente. Tá, Eva, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda. É sempre maravilhoso conversar com você. É um bálsamo de alegria, de inteligência, de sabedoria. E o Cartaz da Cidade, o Em Cartaz, está aqui à sua disposição para quando você quiser trazer novidades aí lá da sua diretoria, né, de diversidade. Traga suas novidades, me diga como é que está o povo de terreiro, me diga como é que está aí o público do LGBTQIA+. A gente aqui quer saber, a gente aqui é o espaço, sim, de toda a população de Juazeiro. Isso é maravilhoso. Eu que fico muito feliz e me disponho, sim. Fico à disposição do cartaz também. Aqui eu já me considero de casa. Verdade. E estou aberta, sim, a qualquer discussão. Eu acho que é muito válido esse espaço e a gente deve aproveitar, sim, esse espaço. Quem agradece sou eu e vou estar sempre à disposição de vocês. Ok. E é isso, minha gente. Curtam, comente, compartilhe. Envie ali para sua amiga, sua vizinha, para as mulheres que você conhece, para que elas se estimulem a discutir, a falar sobre o assunto, tá? Vamos curtir nosso Cartaz da Cidade e compartilhar. Até a próxima. Beijos.